tivemos abertura. O segundo episódio de House of the Dragon trouxe pra gente o que a gente estava sentindo falta lá no primeiro, né? Uma abertura cheia de referências ao passado da família Targaryen e com a trilha sonora clássica de Game of Thrones. Tivemos também o prelúdio de uma guerra que deve se desenrolar aí nos próximos episódios já, e a notícia de um casamento ali que não agradou muita gente não, mas aqui nesse vídeo a gente vai entender tudo isso direitinho e com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon. Toda semana aqui no canal Matheus Mendes a gente tem a análise do episódio da semana, né, de House of the Dragon, e ao longo da semana eu trago outros vídeos ajudando a aprofundar algum assunto que foi abordado no episódio. Portanto, se você gosta desse universo, se você gosta da minha cobertura, você precisa se inscrever no canal se você não está inscrito e ativar o sino de notificações também, que é pra você não correr risco de perder nenhum vídeo novo. Ah, e você, claro, pode sempre me seguir no Instagram para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos começar esse vídeo falando da coisa que eu mais senti falta no episódio passado, que era a abertura. A abertura de Game of Thrones era um dos pontos altos do episódio. Era muito legal a gente acompanhar aquela abertura, né? Aquela única abertura de série que a gente não pulava, porque cada abertura era diferente. Era muito legal a gente ver o mapa de Westeros mudando conforme as coisas iam acontecendo na série. Então, né, o hype, né, a expectativa para a abertura de House of the Dragon era alta. E eles conseguiram entregar uma boa abertura, né? O que a gente está vendo aqui basicamente é a árvore genealógica da família Targaryen, seguindo os ramos das pessoas que têm alguma pretensão ao trono. Onde o sangue transborda é porque aquela pessoa já morreu, e onde o sangue contorna é porque a pessoa ainda está viva. Vemos aqui os símbolos do rei Viserys e da rainha Aemma, e na estrutura que representa ela, o sangue transborda porque ela morreu no episódio passado. E depois o sangue continua a correr, e aí a gente acaba vendo essa estrutura aqui que representa a Rhaenyra, né, que tem aí a pretensão ao trono, a herdeira atual do Trono de Ferro. E dá para identificar que essa imagem representa a Rhaenyra porque esse símbolo é o mesmo símbolo do pingente que ela usa no pescoço, que é aquele pingente que o Daemon Targaryen deu para ela no episódio passado. A abertura, inclusive, passa por algumas pessoas Velaryon ali, sim, até os Velaryon são representados nessa abertura, e tem muita coisa acontecendo no plano de fundo. Por isso, eu resolvi fazer um vídeo separado só para analisar essa abertura e contar todos os detalhes dela, e esse vídeo vai sair mais tarde aqui no canal, então fiquem ligados. E conforme os episódios forem acontecendo, é capaz da gente ver novas estruturas surgindo na abertura e também estruturas que já tinham, mas agora, se a pessoa eventualmente morrer, a gente vai ver o sangue transbordar dessa estrutura também. Então, assim, a ideia eu gostei bastante, porque assim como em Game of Thrones, é uma abertura viva, né? Uma abertura que vai mudando, é uma abertura que a gente não vai querer pular quando estiver assistindo a série. Mas a única coisa que eu não gostei tanto assim foi a trilha sonora. Usaram a mesma trilha sonora da abertura de Game of Thrones, eu esperava uma coisa diferente, sei lá, talvez alguns acordes diferentes, um remix daquela abertura, uma coisa diferente para dar uma identidade para essa série, sabe? Acabou que isso me decepcionou um pouco, mas tudo bem também, porque afinal de contas eles anunciam essa série, né, como Game of Thrones House of the Dragon, então vai. E aí o episódio abre com uma cena de umas pessoas ali na praia, né, sendo comidas por caranguejos. Vamos entender bem o que está acontecendo aqui, porque isso vai desenrolar num dos maiores plots dessa temporada. Estão preparados? Vamos lá então. Aula de Geografia com Matheus Mendes. No mundo conhecido de Game of Thrones, nós temos dois continentes principais. Westeros à esquerda e Essos à direita. E ali no sul do mapa, né, entre Westeros e Essos, há um conjunto de ilhas que são conhecidas como degraus. Em Essos, há 9 cidades livres. E algumas dessas cidades a gente já ouviu falar bastante em Game of Thrones, como, por exemplo, a cidade de Braavos, que tem o Banco de Ferro de Braavos. Inclusive foi a cidade onde a Arya ficou treinando pra caramba muito tempo lá em Game of Thrones. Também tem a cidade de Volantes, que também foi altamente comentada na série. Mas as cidades importantes pra gente aqui que tá assistindo House of the Dragon são essas 3 cidades que estão aqui mais perto da costa, né? São as cidades ali mais próximas a essas ilhas, né? Que eu já falei que são conhecidas como os degraus, que são as cidades de Myr, Lys e Tyros. Não sei se estou pronunciando certo, mas são essas 3 cidades aí, vocês entenderam. Essas cidades se uniram sob o comando desse cara chamado Craghas Dreyhar, que ficou conhecido como o engorda caranguejo justamente por fazer as coisas que a gente está vendo aqui nessa cena, né? Ele pegava seus inimigos e ele não matava direto a pessoa, ele deixava a pessoa ali na praia morrendo, né, para virar comida de caranguejo. No episódio passado, o Lord Corlys Velaryon, né, reclamou desse engorda caranguejo durante lá a reunião do Pequeno Conselho. Ele disse que eles deveriam intervir porque um grande controle do engorda caranguejo sobre essas ilhas ali, né, que é por onde ele faz comércio com Essos, poderia causar uma desvalorização dos portos aqui de Westeros. Nesse episódio, a gente viu que se passaram 6 meses e ainda assim, 6 meses depois,
Corlys Velaryon continua reclamando desse engorda caranguejo porque o rei Viserys aparentemente não tá fazendo nada e é que ele reclama ainda que 4 navios, né, foram perdidos. Tipo, isso não é tanto prioridade pro rei, porque, umas ilhas lá na puta que pariu, não tô nem aí. Mas é o Corlys que se fode, porque é ele que ficou rico sendo almirante. Então ele tá muito preocupado com isso, né? E aí no final do episódio, a gente viu ali uma conversa dele com o Daemon Targaryen, ele tentando convencer Daemon a se juntar a ele nessa briga aí, nessa guerra contra o engorda caranguejo. E as consequências disso a gente vai ver nos próximos episódios. Mas eu quero tirar um tempinho aqui pra falar mal do rei Viserys. Ele claramente não sabe o que ele tá fazendo aqui, que ódio desse cara. Não me entendam mal. Não é como se ele fosse uma pessoa perversa, sabe? Ele não é ruim de coração, ele não é uma pessoa do mal, mas ele é um rei ruim. Ele é o cara que chegou ao Trono de Ferro única e exclusivamente por conta de uma votação que só o favoreceu por ser homem, porque ele nem tinha a maior pretensão ao Trono de Ferro assim. E aí tudo bem, ele pegou, né, assumiu o Trono de Ferro e resolveu mudar tudo e escolher sua filha como sua sucessora. Sem falar que agora ele parece que não tem opinião própria, né? Parece que ele é meio que Maria vai com as outras. Ele não tem a garra que a gente espera que uma pessoa que tenha o sangue do dragão tenha. Lá na cena do conselho, né, ele falou, não, eu mandei pessoas a Pentos e etc. E aí a Rhaenyra interviu, ela tava certa, porque tipo, se você tem dragões, usa porra. Esse foi o maior erro da Daenerys em Game of Thrones também, que ela ficava ouvindo Tyrion, ficava ouvindo Varys, ficava ouvindo um monte de gente quando ela deveria simplesmente subir no dragão e ir tomar e conquistar tudo. Aliás, se ela tivesse feito isso, ela não teria sido assassinada pelo bastardo lá no final, mas não vamos lembrar de coisa ruim. Vou prometer aqui pra mim e pra vocês que a gente não vai ficar lembrando de coisa ruim. Mas isso já é uma coisa que diferencia a Rhaenyra do pai, Viserys. Ela sim tem garra, ela sim tem força de vontade, ela sim parece que nasceu pra governar. Eu enxergo Viserys muito como uma marionete do Otto Hightower. Otto tá governando Westeros através do rei, essa é a verdade. No episódio passado, o rei disse que colocou o Daemon na patrulha da cidade seguindo os conselhos do Sr. Otto. E aí depois o Sr. Otto não gostou, né? Falou que não queria que Daemon fosse herdeiro dele e Otto que sugeriu que ele colocasse a Rhaenyra como herdeira. E ele foi lá e colocou a Rhaenyra como herdeira. Nesse episódio, quando a Rhaenyra se meteu ali na reunião do Pequeno Conselho, ele sugeriu que o rei mandasse a Rhaenyra escolher o pessoal da Guarda Real. E Rhaenyra foi lá escolher o pessoal da Guarda Real. É Otto que é o rei de Westeros ou é Viserys? Que tipo de rei é você que não consegue decidir nada sozinho? Há uma crença nesse universo de Gelo e Fogo, né, no universo de Game of Thrones, que o próprio Trono de Ferro rejeita uma pessoa que não está apta, né, a sentar nele, uma pessoa que não está apta a governar os 7 reinos. E se isso for verdade, o trono já provou, está mais que provado que o Viserys não devia ser rei. Antes, a Rhaenys, a rainha que nunca foi, tivesse sido escolhida no lugar dele. No episódio passado, a gente viu os mestres tratando uma ferida nas costas do rei, né, uma ferida que provavelmente ele adquiriu sentando num trono de ferro, que aquele ali é um monte de espada, né, é um trono de espadas, então tudo bem. Ele acabou se cortando. Depois a gente viu que ele cortou o dedo também. E agora, 6 meses depois, essa ferida ainda está infeccionada. O Trono de Ferro não quer que o Viserys se sente lá porque ele é um rei fraco. A primeira obrigação de um rei é sempre com o seu reino. E nessa situação, nesse contexto, o melhor a se fazer era o Viserys casar com a Laena Velaryon, sim. Porque a Laena tem sangue Targaryen e ela também tem sangue Velaryon. Ela tem ascendência valeriana dos 2 lados da sua família. Sem falar que a casa Velaryon é a casa mais rica do continente no momento. E uma aliança mais forte com eles deixaria o reino mais forte também. Sem falar que Corlys Velaryon detém ali a metade dos navios reais, né? Então você ter uma boa relação com ele é importante pro seu reinado. Mas não, Viserys não pensou em nada disso. Ele falou, quer saber? Vou casar com Alicent Hightower porque ela consertou meu brinquedo de dragão que caiu no chão e quebrou. Imediatamente tenho crise de ansiedade. Mas beleza, tudo bem, porque a casa Hightower também é uma casa muito poderosa nos 7 reinos, né? Uma casa de Vila Velha. Também é bom você ter boas conexões com essa família. Beleza, vou deixar passar. Mas não seria inteligente do Viserys ter contado isso pra filha na noite anterior, quando ele conversou com ela e a Rhaenyra já pareceu ok, já pareceu entender, né, que o pai precisava casar de novo? Poderia ter falado, ó, vou casar de novo sim, mas vai ser com a sua melhor amiga? Seria bem mais inteligente do que pegar a filha de surpresa. Dito isso, vamos falar da Rhaenyra, porque ela é foda. Aqui a gente tá falando da elite, não tem jeito. Rhaenyra nem titubeou ao escolher o novo integrante da Guarda Real, né? Ela escolheu o Corlys Velaryon, o cara que derrotou o Daemon Targaryen no episódio passado no torneio, tanto nas justas quanto no duelo corpo a corpo. A mão do rei tentou se opor ali, mas ela não ligou muito pra ele, porque ela tem pé firme, ela tem garra e escolheu a pessoa que ela queria escolher. E depois, inclusive, quando ela conversou com a Rhaenys, ela também se posicionou muito bem. Aliás, eu gostei muito da conversa dessas duas. Rhaenys foi a pessoa que foi preterida lá naquele grande conselho que a gente viu no começo do episódio passado. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando com detalhes esse conselho, vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição, mas
Mas enfim, a mensagem que esse grande conselho passou é que os lordes de Westeros estavam dizendo uma coisa: nós não seremos governados por uma rainha. E o Trono de Ferro, além de não poder passar para uma mulher, não pode passar através de uma mulher a seus descendentes masculinos. Ou seja, a linhagem feminina é sempre inferior à linhagem masculina. Foi essa a mensagem que Rhaenys colocou em seu coração. E aí, claro, tivemos a cena no episódio passado dos lordes ajoelhando, né, e prestando ali juramento, né, e lealdade a Rhaenyra. Mas era óbvio. O que eles iriam fazer? A casa Targaryen tá mais poderosa do que nunca, cheia de dragões por aí, vai falar, não vou me ajoelhar. Não é óbvio que todo mundo ia se ajoelhar. Agora, esperar que os lordes fiquem satisfeitos com isso, aí já são outros 500, sabe? E governar o continente com lordes não tão satisfeitos não é uma coisa muito fácil. Rhaenys conhece bem o continente onde vive e ela tá dando ali uma lição de vida pra Rhaenyra. Gostei muito dessa cena e quero muito ver a Rhaenys fazendo grandes feitos nessa série, porque ela também é uma outra pessoa foda. Ela me lembra muito a Cersei, só que sem a parte da crueldade. Depois que foi expulso da corte no fim do episódio passado, Daemon Targaryen levou a sua amante para a Pedra do Dragão e agora, né, ele roubou um ovo de dragão e mandou uma mensagem ainda dizendo que vai casar com essa mulher, né, vai tomar uma segunda esposa como faziam os antigos valerianos. E é óbvio que o Viserys saca na hora que o Daemon só estava querendo pentelhar o juízo dele. É dito nos livros, né, que o Otto Hightower, ele não gostava muito de Daemon pela personalidade dele e porque tinha medo de que Daemon se transformasse em um segundo Maegor o Cruel caso ele se tornasse rei. Tem vídeo aqui no canal onde eu explico melhor, né, o reinado desse Maegor o Cruel e vai estar na descrição também. E a crueldade no Maegor o Cruel começou quando ele pegou uma segunda esposa. Não a crueldade em si, mas foi uma virada de chave pra ele, sabe? Ele pegou uma segunda esposa e daí pra frente, meu filho, foi só ladeira abaixo. E o Daemon mandaram um recado, né, dizendo estar seguindo os passos do seu tio-avô. Era óbvio que ele só queria perturbar o juízo da galera. Mas no fundo, o Daemon Targaryen ama muito o seu irmão e a sua sobrinha. A gente teve prova disso, né, no final do episódio, quando o Corlys Velaryon tava lá descendo a lenha no Viserys, o Daemon falou, epa, eu posso falar do meu irmão da forma que eu quiser, mas você não. Ele é seu rei. E nessa cena, né, do Otto indo recuperar lá o ovo de dragão, o Daemon não tava nem aí pra nada, mas no momento que ele viu a Syrax, a expressão no rosto dele mudou na mesma hora, porque ele percebeu, essa minha brincadeirinha acabou agora, não tem mais o que eu fazer. Ele nunca faria nada pra machucar a Rhaenyra e eu tô gostando muito dessa conexão que os dois estão tendo. Toda a cena da Rhaenyra com o Daemon, a gente consegue sentir ali uma certa tensão sexual. E eu sei que eles são tio e sobrinho, eu sei que eles são parentes, mas eles são Targaryens, então pode. Então assim, eu tô gostando de ver, tô torcendo aí pra gente ver mais cenas dos dois. O Daemon é foda pra caramba e pra mim ele é o melhor personagem dessa série. Todas as cenas dele, pra mim, são as melhores cenas. E mais uma vez, a Rhaenyra mostrou ter a garra que o pai não tem e ela foi lá sozinha e recuperou o ovo de dragão. E por último, vamos falar da Alicent Hightower. A série vem mostrando que a Alicent é a melhor amiga que a Rhaenyra tem ali na corte, né? E mesmo assim, ela vem se encontrando às escondidas com o pai da melhor amiga durante 6 meses já. Ela levou a amiga pra rezar, ela ajuda a amiga a estudar. Então assim, elas têm uma forte conexão, né? Tem aquela cena que a Rhaenyra e ela apertam as mãos, então assim, dá pra até tirar outras interpretações daí, mas o fato é que elas meio que cresceram juntas ali na corte e elas são muito amigas, enfim, tem essa grande conexão. Claro que a Alicent não é boba e ela sabe o que o pai estava querendo que ela fizesse, né? Que o Otto estava querendo dela e ela desempenhou o papel assim perfeitamente. O rei deveria se casar com a Laena Velaryon, seria o mais sensato, seria a decisão certa a se tomar, mas ele escolheu a Alicent porque ele já vinha conversando com ela há tanto tempo, ele já tinha uma certa conexão com ela. Mas o pior de tudo foi eles não terem avisado a Rhaenyra, porque a Rhaenyra estava ok com o pai pegando uma segunda esposa, mas ela descobriu na hora que essa segunda esposa era a melhor amiga dela, então ela se sentiu traída dos dois lados. É importante a gente analisar as camadas dessa cena, porque a gente sabe que essa relação de amizade das duas vai mudar drasticamente. E aqui nessa cena a gente está vendo o começo do fim. Sem falar que eu acho que rola um ciúme aqui, porque a Alicent, ela vê o Viserys tratando a Rhaenyra, né, a filha dele, com muito amor, querendo ou não, né? Todos os defeitos que o Viserys tem como rei, ele não tem como pai. Ele e a filha se dão muito bem. Ele ama muito a sua filha. Enquanto a Alicent olha para o pai dela não tem nenhuma demonstração de carinho com ela. O pai dela, o Sr. Otto, só a trata como moeda de troca, só a trata como um meio para alcançar poder. E eu acho que isso a deixa ainda com mais inveja, ciúme dessa melhor amiga. Mas vamos acompanhar aí os próximos episódios para ver como que esse desentendimento vai se inflamar. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse episódio 2 de House of the Dragon. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Deixa o like, por favor, não esquece não, porque o like me ajuda pra caramba e fazer esse vídeo aqui dá trabalho. É isso, tchau e até o próximo vídeo.